Olha, a Raquel Castro está dizendo, quando falo em voz alta, falo com coerência e empolgação, mas se tiver que falar com alguém, me atrapalho. Raquel, pratique, tá? Eu vou dizer o que eu acho que absolutamente tem que constar numa não ficção e numa ficção. E aí vocês podem, se quiserem, praticar. Vamos lá. Um livro de não ficção que está ensinando, está explicando, está trazendo fatos, ele precisa, com clareza absoluta, dizer sobre o que é. É obrigatório. De autoajuda, a religião, a psicologia, a escavação de Marte, precisa dizer do que trata o livro. Qual o contexto daquela história? Digamos, você vai fazer um livro, tá cheio de livro de autoajuda, né? Então, digamos, eu peguei aí um livro outro dia para ler, bastante interessante, que se chamava assim, Não Trabalhe Tanto, Trabalhe de Forma Mais Inteligente. Ou seja, trabalhe menos e trabalhe de forma mais inteligente. Então, qual é o contexto? Aí está dizendo, o contexto seria a explicação de que as pessoas estão sofrendo burnout, não gostam do trabalho. Então, sobre o que é? Como trabalhar menos e conseguir viver bem, ganhar a vida, tal. Qual o contexto? As pessoas estão sofrendo de burnout e não estão felizes com o trabalho. Para quem é? Para quem está passando por burnout e não está feliz no seu trabalho. Tá certo? E também precisa deixar claro, né, o assunto do livro, ele precisa deixar claro o que o livro vai te entregar e vai te levar do ponto A para o ponto B, né? Isso e deixar isso muito claro, né? Mas isso ainda sobre o que é, qual o contexto, para quem, calma lá. Quem é o autor, ou seja, quem é a pessoa que está falando aquilo? E quem é o autor não é assim, eu fiz o jardim de infância lá na escolinha da vila. Não é isso. Mas sim, quem é você para falar daquele assunto, né? Então, no caso desse aí, Trabalhe Melhor, é uma fulana que é empresária, que faz incubação de startups e coisa e tal. Então, tem que explicar de onde está vindo a experiência para escrever aquilo. E o que o Sidney está falando, importantíssimo na não ficção, o que o leitor ganha ao ler a obra. Então, depois de ler a obra, a pessoa vai conseguir o quê? Né? Trabalhar menos de forma mais inteligente. Isso está dado no título. Muitas obras de autoajuda dão o que elas vão entregar já no título. Veja, um best-seller aí que está na página de abertura da Amazon, por exemplo, do Krenak, né? O Ailton Krenak. Ideias para adiar o fim do mundo. Então, o que ele já no título ele está dizendo? O que ele está dando? Ideias para que, né, a gente consiga segurar o fim do mundo. Veja lá, é uma não ficção que já entrega o que o leitor vai levar. Então, a não ficção, gente, é isso, sobre o que é, qual o contexto daquele assunto, quer dizer, por que aquilo seria importante, para quem, porque nunca um assunto é interessante para todo mundo, então é interessante você dizer para quem vai se beneficiar daquilo, quem é o autor, o que o autor ou a autora tem a ver com aquele assunto e o que é que o leitor vai ganhar com isso. Se você consegue dar essas 5 informações, você tem um texto vendedor, não importa a ordem. Pode começar pelo que o leitor vai ganhar, pode começar pelo contexto, pode começar sobre o assunto. No caso de um livro de não ficção, o autor ele precisa demonstrar que ele tem autoridade para falar daquele assunto, né? Exatamente. E, em geral, é experiência, né? Eu já passei por isso, eu já quebrei a cara, eu já voltei, eu já fiz, eu já aconteci e tal. Né? No caso do Ailton Krenak, um índio que nasceu né, na beira do Vale do Rio Doce, né? Que ele mora lá nos lugares de mineração. Então, né, ele tem uma experiência de conviver com possíveis desastres ecológicos. Então, aí, por exemplo, o exemplo de falta de credibilidade é você ensinar as pessoas a ficarem ricas sendo que você é um quebrado.
Ou resolver problemas psicológicos, sendo que você está tão desequilibrado quanto. Né? Não, ou você falar de doenças ou de problemas, até, vamos falar, depressão, sendo que é um assunto de muita seriedade e de repente você não tem nenhuma formação, né, para falar daquilo, né? É muito perigoso você falar de coisas que você não domina. Mas então, eu dei o exemplo aqui para não ficção, que é bem direto, é bem simples. E vamos agora, então, falar da ficção. Na ficção, o pessoal tropeça mais ainda. Se na não ficção, muita gente não deixa claro o que diabos a obra entrega e para quem. Na ficção, nossa... É muito comum as pessoas estarem tentando vender um livro sem explicar o básico. Aqui vai o básico, gente. 1. Quando e onde a história acontece. Você tem que situar a história, né? Quem é o protagonista ou os protagonistas? É absolutamente necessário. O que é? É um rei? É uma mulher selvagem, sei lá, um robô, é inteligência artificial, sei lá o que é um assassino, é o detetive. Quem é o personagem principal? Qual é o raio do conflito, tá? Então, na ficção é isso, você precisa situar a história, onde ela acontece, para quem ela acontece, quem é que está envolvido ali naquele meio e qual é o conflito, seja o conflito inicial, seja o conflito essencial da trama. Então, não interessa você dizer como isso está escrito, quem é o ponto de vista, nada disso interessa. Interessa, assim, qual é o lance da história, tá? Se for o caso, você pode também dar o contexto. Vai que alguém escreveu aí uma história policial de uma fulana que está investigando um assassino. Ela sabe que ele é assassino, mas ela não conseguiu provar. Ele matou. Eu vi essa resenhinha outro dia, tá? Então, o fulano matou a detetive que estava investigando ele. Foi preso, está para ser solto, mas ele matou outras pessoas. Então, uma nova detetive quer descobrir como ele matou, quer encontrar provas dos outros assassinatos dele, sabendo que ele é tão assassino que ele matou a detetive anterior. Então, veja, você apresenta sobre o que é a história. Se você quiser dar o contexto, você pode... estamos numa situação em que, sei lá, um país que permite que um assassino seja solto depois de bom comportamento. Cebolinha. Então, isso seria o contexto, tá? Ou você vai dar um contexto de fantasia, uma viagem a Marte e tal. Estamos no momento em que a viagem a Marte é considerada por grandes bilionários como uma alternativa para a vida fora na Terra. Então, você pode dar o contexto se quiser. Mas o importante é onde e quando a história acontece, quem é o personagem principal e qual o conflito. Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.